Bom dia, oitavo ano. Vamos para mais uma live, né, nessa semana. Vamos falar hoje sobre o filo dos quinidários, tá? Também faz parte de um grupo lá dentro do reino dos animais, dentro do grupo dos invertebrados, tá? Semana passada falamos de poríferos e agora vamos dar continuidade aí ao grupo dos quinidários. Acompanhe comigo lá na página 5, por gentileza. Vou fazer igual eu fiz na aula passada, vou explicando, tá? Ao longo das explicações eu paro um pouquinho, pergunto se tem dúvidas para vocês participarem. Tudo bem? Deixa eu deixar aberto aqui o bate-papo, qualquer coisa vocês me chamem por aqui. Vamos lá, então. Então, dentro desse filo, turma, nós temos as águas vivas, as caravelas, as anêmonas do mar, né? E também alguns corais, tá? É muito comum, né, falar dos quinidários, lembrar sempre de água viva, tá? Vamos lá, então, para entender o porquê do termo, né, quinidário. Primeiro, vamos falar de uma forma mais geral desse grupo, tá? Então, são invertebrados, então não possuem coluna vertebral, tá? Apresentam células organizadas em tecidos, então não são multicelulares, são pluricelulares, tá? Já tem tecido. Então, ó, único grupo de animais que são multicelulares, poríferos. Daí para lá, todos são pluricelulares, tá? Isso é importante colocar para vocês entenderem a escala da evolução, tá? Os poríferos, então, são os animais mais simples, que a gente pode dizer. Tudo bem? Deixa eu só desativar aqui. Pronto. E cada grupo de células dos quinidários já vão desempenhar aí funções diferentes, tá? Então, lá nos poríferos, era mais um amontoado de células mesmo, tá bom? O termo quinidário, ele vem de uma estrutura, né, de células especializadas que esse grupo de seres vivos possui, que são chamadas de quinidoblastos, tá? Lá dentro do quinidoblasto, aqui, ó, então eu tenho o quinidoblasto, que é essa célula, é como se eu estivesse fazendo um cortezinho lá no tentáculozinho da água-viva, estivesse aumentando aqui com uma lupa para vocês estarem entendendo, tá? Então, essas células, os quinidoblastos, possuem essa estrutura aqui dentro, chamada nematocisto. Esse nematocisto, ele produz uma substância urticante, tá? Que dá a sensação de urtiga, de coceira e de queimadura, tá? Sim, Julie, nós somos pluricelulares. Os únicos multi são as esponjas, tá? Para que serve essa estrutura? Quando a água-viva, tá, passa os tentáculos em um outro ser vivo, ou, por exemplo, na nossa pele, né, que acontece as famosas queimaduras, essa célula libera esse nematocisto e esse filamento vai estar injetando aí essa substância urticante, tá? Serve para quê? Qual a intenção dessa célula? Defesa do organismo, do quinidário, e também para capturar presas, tá? Ela consegue imobilizar o outro animal e vai estar se alimentando desse indivíduo, tá? Aqui nós temos os tentáculos. Essa estrutura bem ao centro aqui é a boca do quinidário, certo? Ele não vai apresentar um sistema digestório completo. Vocês vão ouvir esses termos, tá? Daqui para frente. O que significa isso? Iniciar na boca e finalizar no ânus. Isso é o sistema digestório completo. Aqui ainda é algo muito simples. Então, o que acontece? Vamos supor que a água-viva pegou um peixinho lá no fundo do mar e imobilizou ele com o seu quinidoblasto, liberou o nematocisto, imobilizou. Com os seus tentáculos, vai lançar para dentro da boca. Lá dentro, ela vai fazer a digestão, tá? No seu sistema digestório incompleto, no caso.
E o que ela não for aproveitar mais, ela joga fora também pela boca, certo? Esses nematocistos, né, que liberam essa substância urticante, que provoca as famosas queimaduras na pele do ser humano, né, quando ocorrem acidentes com água-viva nas praias brasileiras. Em algumas épocas do ano, isso é mais comum, quando elas estão em período reprodutivo ou quando elas são trazidas por algumas correntes marítimas, né, provocadas por vento, tá? Foi numa praia, identificou que está tendo água-viva, não é legal entrar na água, tá? Porque por muitas vezes elas ficam na areia, né? A onda vem, traz e fica na areia. Dá para ver que tem água-viva. Então, assim, tem gente que vê que tem água-viva e quer entrar. Vai estar se queimando, tá? E outra, os quinidoblastos, os nematocistos, ficam só nos tentáculos. Se você pegar a água-viva aqui por cima, por essa parte de cima dela aqui, não queima. Só se tiver um tentáculozinho para cima aqui, tá? Então, só vai ter quinidoblastos nos tentáculos, certo? Então, é comum encontrar, tá? Essas águas-vivas nesse período aí do ano que tem essas correntes marítimas que às vezes, né, fazem elas se perderem aí e parar nas costas brasileiras, certo? Os quinidários, eles se alimentam de peixes, de crustáceos, de alguns vermes marinhos, tá? E de outros animais. Então, essa presa, né, é feita aí por essa parte que eu coloquei para vocês, né, hematocisto vai imobilizar a presa, vai ser jogada para dentro da boca, vai ser feita a digestão da parte mole do animal. Vamos supor que seja um animal que tem alguma carapaça ou que tem alguma concha. Isso é jogado fora também pela boca, porque os quinidários não apresentam ânus ainda, tá bom? Bem, nós temos quinidários que são de vida livre, tá? Como as águas-vivas, né? Que ficam aí livre no mar. E existem alguns que vivem fixos, recebem o nome de pólipo, tá? Vamos ver aqui que interessante que é a reprodução dos quinidários. Essa aqui é a caravela portuguesa, é um tipo de quinidário, tá? Ela fica sempre flutuando, assim, é como se isso aqui fosse uma bolsa de ar mesmo. Ela fica flutuando. Lá, quando nós estudamos colônia, eu falei, né, que aqui esses tentáculos da caravela portuguesa são vários seres vivos. São vários quinidários juntos, tá? Então, é um tipo de colônia. E ela vive aí flutuando por onde o vento for carregando ela, tá bom? Deixa eu ver aqui. Isso. Então, a caravela é um exemplo de colônia, ou seja, um conjunto de seres vivos da mesma espécie que estão unidos. As caravelas são responsáveis por muitos acidentes no Brasil, que também apresentam, né, os nematocistos. Aqui, ó. Repare que, vivendo sozinho ou em colônias, todos os quinidários são aquáticos e a maioria deles vive em ambientes marinhos, tá? Aqui nós temos as anêmonas do mar, tá? Vocês lembram lá do Procurando Nemo, que o Nemo fica dentro das anêmonas? Que a gente até falou lá também no sétimo ano, quando falávamos de relações ecológicas, que o Nemo, aquela espécie de peixe, ele possui uma proteção no corpo dele, tá? Que ele não vai ser queimado pela anêmona do mar, tá? Sim, Caio, esses tentáculos não é choque, é uma substância que provoca uma queimadura. Não, muita gente acha que é assim, né? Que é uma descarga elétrica. Não é. Provoca uma substância, é uma substância urticante, não provoca queimadura, tá? Repare que mesmo ele sendo, esse aqui é o pólipo, vida fixa, fica agarrado, né? E aqui é a medusa que vive livre. Eles possuem muitas semelhanças. A cavidade digestiva, tá? Que fica aqui dentro, a cavidade digestiva que fica dentro do pólipo. A boca da anêmona, a boca da medusa. Os tentáculos, tá bom? Da mesma forma que a medusa se alimenta, o pólipo vai se alimentar também. Lembra que eu falei com vocês também de uma relação ecológica das anêmonas com o paguro? Que o paguro pega a anêmona, até mostrei o videozinho para vocês, que ele pega a anêmona, coloca em cima daquela concha que ele pegou lá no fundo do mar,
e ele vai passeando junto com a anêmona para ele ficar mais protegido? Vocês lembram disso? Isso aí. Por quê? Por que para a anêmona é importante isso? Porque ela passa a se locomover junto com o paguro. Então, ela passa a ter mais disponibilidade, né, de alimentos. Certo? Então, aqui nós temos a estrutura de um pólipo, que é a medusa, tá? Aqui. Aliás, do pólipo, que é a anêmona. E aqui do lado nós temos a medusa. Certo? Que é de vida livre. Pólipo, vida fixa. Medusa, vida livre. Não confundam, não vou chamar água-viva de medusa. Não. Água-viva é o nome do ser vivo. Medusa é a forma, né, o formato que ele vive. Vida livre, tá? Só para a gente não esquecer isso aí. Olha a reprodução desses seres vivos, como ela é fantástica. Isso aí, Júlio, em relação à harmônica. Os quinidários, eles se reproduzem tanto de forma assexuada, quanto de forma sexuada. Nós já vimos isso, né? Lá nas plantas, por exemplo, acontece. Qual o nome desse processo mesmo? Quando tem a reprodução sexuada e assexuada. Se vocês lembram, hein? Não. Tá bem aí, ó. Tá bem na página aí. Se vocês olharem, vocês vão lembrar. Ó, a alternância de gerações. Lembra disso? Briófitas têm alternância de gerações. Pteridófitas. Lembra disso que nós falamos? E é bom sempre a gente ir lembrando o que a gente estudou, tá? Porque é o que eu falo. Não adianta dividir o cérebro em séries, não. Né? O que eu aprendi, eu tenho que lembrar aqui no 8º ano também, senão não adianta estudar, né? Então, ó, nós falamos também dos tipos de reprodução, assexuada e sexuada. Qual a diferença desses dois tipos de reprodução? A gente falou várias vezes. Por favor, pensa antes de responder. Não responde de primeira, não. Não. Quando é alternância de gerações, Júlia, eles fazem os dois. Eles não escolhem um tipo de reprodução, não. No meio do processo ocorrem os dois tipos. Aí eu vou mostrar para vocês. Mas primeiro me responde. Qual a diferença de reprodução assexuada para sexuada? Isso, Isabelle. Ufa! Na sexuada ocorre troca de material genético. Tem mistura de material genético. Ninguém falou, né? Porque uma tem sexo, outra não tem sexo. Nada disso. Não necessariamente tem que haver copulação. Sexo é o ato de copular, tá? É diferente uma coisa da outra. Então, ó, aqui eu tenho um exemplo de uma hidra, tá? Olha o tamanhozinho da hidra, 12 milímetros, ela é bem pequenininha, tá? A hidra se reproduz por brotamento. Como assim, professora? Sim, vai formar um brotinho aqui, depois esse brotinho vai se desprender, vai cair no substrato e vai crescer uma nova hidra. Reprodução assexuada, tá? Agora, as medusas, aliás, as água-vivas, ela tem uma fase de pólipo e uma fase de medusa. Olha que interessante. E ela se reproduz por alternância de gerações. Ela vai ter uma fase que ela vai ser sexuada e uma fase assexuada, tá? Toda vez que tiver dois tipos de reprodução, alternância de geração, não vou esquecer isso mais não, tá? Deixa eu aumentar isso aqui para vocês prestarem atenção nesse esqueminha. Olha que massa. É muito interessante a reprodução das medusas. Eu tenho aqui uma medusa macho e uma medusa fêmea. Macho e fêmea. Quando elas estão na fase adulta, elas lançam seus gametas na água. O macho vai lançar os espermatozoides e a fêmea vai lançar o seu óvulo, certo? Vai haver a fecundação e vai formar uma larva. Essa larvinha vai nadando, ela tem cílios, ela vai nadando e vai se fixar em algum substrato. Começa a nascer um pólipo, olha só que legal.
Desse pólipo vem a fase imatura da medusa. Começa a fase da reprodução assexuada. Vai sendo formado várias medusas encaixadinhas, como se fosse vários copinhos descartáveis, um encaixado no outro. Tá vendo aqui formando, ó, várias medusas. Aí depois, que a gente chama de éfira. Não chama de medusa ainda. Medusa é só na fase adulta. Depois, quando essa éfira está indo para a fase adulta, ela começa a ser liberada. Vai sendo liberada, reprodução assexuada aqui. E vai dar origem a medusas adultas. Olha que interessante. E dá início ao novo ciclo. Então, eu tenho a parte da liberação dos gametas e eu tenho a parte da reprodução assexuada. Por isso, o ciclo recebe o nome de alternância de gerações. Show? Depois, dá uma olhadinha nesse QR Codezinho aqui, que tem um vídeo. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Só que vocês falam que não costuma ficar muito bom, né, quando mostra. Mas eu vou tentar mostrar. Vamos ver se vai dar para ver. Se não der, depois vocês assistem. Passou o som? Saiu o som? Não, né? Então, o som é muito importante que vocês escutem. Faz o seguinte, assistam em casa também, tá? Porque esse vídeo está disponível aí na apostila de vocês. Olha só essa imagem aqui, tá vendo? Mostra direitinho. Outra coisa que escrevam na apostila de vocês aí que não tem falando é que o nome desse processo de formação das éfiras é estrobilização. Anotem aí nesse esqueminha aqui, ó. Aqui em cima, se vocês puxam a setinha, escrevam. Estrobilização. É bom saber isso também. Tá bom? Esses termos aqui, haploide e diploide, fiquem tranquilos que vocês vão ver melhor isso lá no nono ano, tá? Que é uma parte mais genética. Só que vocês precisam entender que, quando eu tenho a parte reprodução sexuada e reprodução assexuada, eu chamo de alternância de gerações, tá? E eu gostaria que vocês assistissem um videozinho aí na casa de vocês com o som, tá bom? Show? Pronto, voltamos para a apostila. Deixa eu ver aqui. Dúvida, turma, na reprodução dos cnidários? Ó, a apostila até traz aqui, ó, sugestão do filme Procurando Nemo, porque o Procurando Nemo mostra muito isso, as anêmonas do mar, as águas vivas.
É um filme extremamente rico, assim, tá? É bom, eu falo assim, você já assistiu Procurando Nemo trocentas vezes, mas é muito legal assistir esses filmes quando vocês estão estudando essa matéria. Por quê? Vocês acabam tendo um outro olhar, vocês conseguem perceber as relações ecológicas, como que os seres vivos vivem de cada espécie de grupo que vocês estão estudando. É muito legal assistir esses filmes com um olhar científico, tá? Eu gosto de passar esses filmes para vocês quando a gente está estudando. Show? Podemos continuar então? Vai me dando ok aí, hein? Importância ecológica dos quinidários. Uma coisa que a gente sempre tem que falar, né, turma? É a importância ecológica desses seres vivos. Então, os quinidários, eles têm uma importância ecológica absurda, tá? Por quê? Parte deles, a maioria, na verdade, deles, fazem parte da cadeia e das teias alimentares marinhas, tá? Os recifes de corais, por exemplo, né, que nós temos lá as esponjas, que nós fomos na aula passada, as anêmonas do mar, servem, por exemplo, de abrigo para muitas espécies de peixes. Muitos peixes desovam nos recifes de corais. Então, é um local que a gente pode chamar de berçário natural, tá? O local onde que os seres vivos vão lá para estar se reproduzindo. Então, por isso, a necessidade de se ter tanto cuidado com esses biomas, tá? Além disso, né, muitos vivem tendo relações ecológicas harmônicas com outras espécies de seres vivos. Como eu falei para vocês do Nemo, né? O Nemo ele vive dentro das anêmonas. Isso para quê? Para se proteger, tá? Uma relação extremamente harmônica. Vocês conseguem me falar o nome dessa relação harmônica? Que o Nemo vive nas anêmonas. Vamos ver se vocês vão lembrar, hein? Rapaz, eu ia ficar feliz se vocês lembrassem disso aqui agora, hein? Relação harmônica quando um ser vivo vive, né, usando o outro ser vivo para morar, se proteger. Para a anêmona do mar, não faz nem tanta diferença, ele está ali, né? Mas para o peixe, para o Nemo, faz muita diferença. Vamos ver se vocês vão lembrar. Qual é o nome dessa relação ecológica? Não. Aí é outra relação, Caio. Na verdade, ele fica ali em busca de abrigo. Não, sem pesquisar. Tenta pesquisar aí no HD de vocês. Se eu falar um termo aqui, vocês vão lembrar. Quando um ser vivo usa o outro como moradia. Moradia. Lembra do termo moradia que vocês vão lembrar? Não, moradia. Sem trazer malefícios, só benefícios. Não lembram? Ai, não acredito que vocês não vão lembrar. Ó, vou dar um exemplo para ficar mais fácil. O peixe, a agulha e o pepino do mar. Inquilinismo, Matheus. Matheus lembrou. Moradia, inquilino. Lembra do inquilino que eu falo? Arrasou, hein? Então, turma, o nosso país, né, o Brasil, ele possui, assim, áreas de recifes de corais fantásticos, magníficos, tá? O Nordeste brasileiro, né, inclusive, a atração turística do Nordeste brasileiro vem por muitas vezes dos recifes de corais. Muita gente sai, né, de outros locais do mundo inteiro, do país, para estar conhecendo os recifes de corais, tá? A maior barreira, né, que nós temos no mundo é da Austrália, tá? Com cerca de 2.000 quilômetros de comprimento. Mas
nosso país não perde aí para os corais, não, tá? Para os recifes corais. E outra coisa, os corais se desenvolvem em águas quentes, com temperatura superior a 18 graus Celsius durante todo o ano. Vivem em águas rasas, com no máximo 36 metros de profundidade, uma vez que necessitam da luz solar para o crescimento de algas, né, que auxiliam na alimentação e na formação do esqueleto da colônia. Então, pensa, é um ambiente extremamente propício para a gente estar fazendo, né, mergulho. Né? Um ambiente que não é tão profundo, com águas cristalinas, uma água quentinha, e por isso que o Nordeste brasileiro é um local assim extremamente procurado, né? Principalmente no verão, tá? Tranquilinha até aí? Também tem períodos do ano, tá? Não é sempre, não. Tem períodos do ano que dá bastante água viva mesmo. Aqui também, tá? No Sudeste. Bem, muitos corais se associam com algas chamadas de zooxantelas, tá? Nessa relação, a alga fornece para o coral, que a retribui, fornece alimento para o coral e a retribui com sais minerais e gás carbônico. Uma relação, né, ecológica que nós já vimos de mutualismo, tipo os líquens, tá? Existe muito isso. Além disso, essas algas colaboram para a formação do esqueleto calcário do coral. Então, existe uma relação aí também de corais, tá? Com algas. Lembrando que algas está lá dentro do grupo dos protistas, tá? Agora, existe um fenômeno chamado de branqueamento dos corais, tá? Que causa a morte de muitos corais, tá? E o que é isso, professora? Isso é proveniente do aquecimento global e da poluição das marés, que vai interrompendo essa relação dos corais com as algas, mata as algas, vai provocando esse branqueamento dos corais, as algas param de realizar fotossíntese, de fornecer alimento para os corais e eles vão morrendo, tá, turma? Isso é muito triste. E com as mudanças climáticas, isso vem se tornando cada vez mais comum, tá? Não, não. Lembrando, Caio, que ser vertebrado ou não, não está ligado a ter ou não esqueleto, é ter coluna vertebral. Esse esqueleto aqui é um esqueleto completamente diferente do esqueleto dos vertebrados. Tá? Um exoesqueleto calcário, não tem vértebras, não tem toda a coluna vertebral, é diferente, tá bom? Nós vamos ver, por exemplo, que os insetos têm um exoesqueleto, né? O caranguejo ele tem um exoesqueleto, mas não tem coluna vertebral. Então, na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado com o uso desse termo, tá bom? Alguma dúvida, turma, sobre quinidários? Porque a gente, quando vocês aprendem lá, quando vocês são pequenininhos, é, vocês aprendem assim, vertebrado tem esqueleto, invertebrado não tem. Geralmente, às vezes é passado dessa forma. Mas não é esqueleto em si, tá? O esqueleto de coluna vertebral, realmente, só os vertebrados possuem. Agora, os invertebrados têm um outro tipo de esqueleto, tá? Isso, quando existe uma relação de dependência, tá, Julie? Aí é o mutualismo, lembra? Um não vive sem o outro. Igual aqui, né? Por exemplo, como as algas vão morrendo, elas vão deixando de fornecer alimentos para esses corais. Por muitas vezes eles não conseguem sobreviver, tá? Mais alguma dúvida? Vou passar uns exercíciozinhos para vocês. Peguem aí então para vocês anotarem. Apostila, página 7 e 8. Eu vou até mandar um recadinho lá no positivo on.
apostila, página 7 e 8. Alguns de vocês já tinham começado a fazer a parte de poríferos, não tem problema, só finalizar agora, tá? E nós vamos, o caderno de atividade, nós vamos fazer agora até a página 9. Caderno de atividades até página 9. Anotaram? Estou mandando também aqui já uma mensagenzinha para vocês, tá bom? Para não falar que não sabiam. Mandei agora, acabei de mandar. Mais alguma perguntinha?